Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade às formações que estamos tendo ao longo desta semana sobre a oração pelas vocações, essa semana de oração pelas vocações, nós vamos falar um pouco hoje sobre Moisés. O tema que nos foi proposto para este dia, para a nossa meditação, é a vocação de Moisés e a sacralidade do chamado. A palavra de Deus vai nos dizer no livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzia o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava a sarça, ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar este extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos e desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para a terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amoreus, os fariseus, os abuveus, os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim. Eu vi a opressão que lhe fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. Eis aqui um sinal de que sou que te envio. Quando tiverdes tirando o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhe disser que o Deus de seus pais me enviou para eles, que lhes responderei? Se me perguntarem qual é o seu nome. Deus respondeu a Moisés: Eu sou o Deus, eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos que nessa passagem o Senhor nos apresenta Moisés e a sacralidade do seu chamado. Mas é preciso fazer memória. Antes mesmo de Moisés ser quem de fato ele foi, a sua vocação, o seu chamado, e em tudo viver para fazer a vontade de Deus, nós precisamos relembrar o papel dos pais de Moisés, porque é muito importante que naquela época o imperador do Egito ele havia lançado um decreto que todos os filhos dos judeus meninos seriam mortos, e os pais de Moisés não fizeram isso. Eles cuidaram de Moisés até onde pôde, e depois de um tempo eles pegaram, colocaram o menino no cesto e lançaram o rio abaixo. E nesse lançar o rio abaixo, a divina providência interviu na vida de Moisés. Interviu de forma que ele foi pego pela mulher do faraó para ser criado, foi criado como um egípcio e foi alimentado pela sua própria mãe sem que ela mesma soubesse. Veja, a disponibilidade dos pais de Moisés em fazer a vontade de Deus cumpriu na vida deles um plano de divina providência. O que isso nos ensina? A partir do momento que nós nos disponibilizamos para fazer a vontade de Deus, Deus vai agindo em nossa vida segundo a sua vontade e segundo a sua providência. Mas para isso, nós precisamos nos disponibilizar para de fato fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés, ele também nos mostra um papel muito interessante de Deus que se aproxima do homem, Deus que vê o sofrimento humano, Deus que se compadece da fraqueza humana e Deus que toma as dores do ser humano. Entende? Deus, ele não é um coadjuvante da nossa história. Ele quer fazer junto conosco que nós sejamos protagonistas. Por isso Deus, ele vai se aproximar de Moisés e vai dar a ele um chamado específico. E nós na comunidade Mãe do Verbo Divino, nós temos um chamado específico. E neste chamado específico, nós vamos em tudo fazer a vontade de Deus. E Deus que se aproxima de Moisés, esse Deus que se aproxima, isso tem um simbolismo. Deus que quer ser próximo de cada um de nós. O Verbo encarnado, que pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria e do glorioso São José, quer se aproximar da minha e da sua vida como membro da comunidade Mãe do Verbo Divino. E ao se aproximar, Deus nos convida a viver uma fé viva e eficaz. Uma fé viva e eficaz nos tempos de hoje, nas realidades que nós vivemos. E dentro dessas realidades que nós vivemos, Deus nos chama a sempre sermos melhores. Por quê? Porque essa confiança tem que ser sempre pautada nele, em Cristo Jesus. E aí, Deus que nos comunica essa fé, nosso Senhor Jesus Cristo que nos comunicou este chamado a ser Mãe do Verbo Divino, nós vamos vivenciando este chamado dia a dia, com as nossas lutas, com as nossas misérias, mas sempre contando com a divina providência e com a graça de nosso Senhor, que nunca há de nos amparar, nunca há de nos desamparar. Porque é bem verdade que sem a graça de Deus nós nada podemos e nada faremos. Mas a partir do momento que Deus nos comunica esta verdade absoluta, que é fazer a vontade dele, através do carisma que Deus nos chamou a viver, nós vamos dando um sentido de sacralidade à nossa vocação e à nossa vida. Contando sempre, é claro,
com a intercessão de Nossa Senhora e com o auxílio de São José. E nós sabemos bem que tudo isso que nós vivemos é um processo, porque a partir do momento que nós vamos vivendo na comunidade, a vida da graça, ela tem que aumentar em nós a fé e não arrefecer. Ela tem que aumentar em nós o ardor pelo chamado que Deus um dia nos fez, e não o contrário, e não diminuir esse amor. Mas à medida que eu vou estando com Nosso Senhor, Ele vai nos chamando a viver à luz da fé. Porque Moisés nasceu num tempo difícil, Moisés passou por dias difíceis, Moisés passou por um período difícil. Mas esse passar pelo período difícil, o que nos sustenta? A fé. A fé, ela vai de fato nos sustentar e fazer de nós pessoas melhores para vivermos este chamado e em plenitude. Dar um sentido sagrado a isso que Deus me chamou a viver, essa vocação. E aí, à medida que eu vou vivendo essa vocação à luz da fé, à luz da igreja, à luz de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, eu vou sendo uma pessoa melhor, porque eu vou buscando em tudo fazer a vontade de Deus. Isso que Moisés quer nos ensinar nesta semana de oração pelas vocações. É rezarmos pelas vocações? Sim, com certeza. Mas um principal, nós temos que zelar pela nossa própria vocação. Rezar para que Deus envie operários, para que possa colaborar conosco para a salvação de nossas almas, primeiramente, e das almas das pessoas que Deus vai nos confiar, mas também rezar pela nossa vocação. Para quê? Para que nós não percamos o foco, para que nós não percamos o chamado que Deus nos fez. Porque o chamado de Deus para a comunidade é eterno. O chamado que Deus um dia fez é eterno. Porque Deus continua a nos chamar todos os dias, através da meditação da palavra, através da Santa Missa, através da hora do ofício, através do Santo Terço, através das nossas devoções particulares e através da devoção do carisma Mãe do Verbo Divino no meu coração e na minha vida. E aí eu vou vivenciando isso todos os dias, isso vai gerando em mim um dínamo e vai fazendo com que eu amadureça e não retroceda. Porque o retroceder é falta de conversão. O retroceder no chamado é porque não sou mais chamado? Não, pelo contrário. É porque em algum momento eu deixei de fixar os meus olhos no Senhor, que um dia me chamou, e passei a fixar os meus olhos em outras coisas, dentro da vida do carisma. E aí, quando eu tiro o meu olhar do Senhor que me chamou a caminhar com Ele, o Senhor que me chamou a ser aquele que é, aquele que vai me conduzir para a terra prometida, que é o céu, a partir do momento que eu tiro os olhos deste Senhor, eu começo a olhar os detalhes. E Moisés não se fixou nos detalhes. Moisés se fixou no chamado. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora nos ajude. Ao término desta semana, e na semana que se inicia, que para nós é uma semana jubilar, da consagração da comunidade, que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada, para que ao final de nossas vidas nós possamos repousar tranquilos em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.